a remoção de peixes mortos, todo esse acesso é feito através de barcos. Esses barcos são ou movidos por remos ou até mesmo com motor de polpa. O motor de polpa é muito importante, principalmente em grandes reservatórios, em águas mais turbulentas, que favorece a chegada, o acesso, facilita, né, deixa mais rápido o acesso do tratador aos tanques-redes. Capítulo 11. Como realizar a classificação dos peixes por tamanho? Um ponto importante no manejo da produção de peixes em tanques-redes é a classificação periódica dos peixes ao longo da criação. O tanque-rede possibilita isso, porque os peixes estão já confinados nas redes. E essa classificação ela é importante porque nós podemos uniformizar o tamanho dos peixes dentro de cada lote e, com isso, chegar ao final da criação com um lote mais homogêneo de peixes possíveis, ou seja, mais adequado para venda, ou direto para uma peixaria, ou uma venda para supermercados, ou até para os frigoríficos e pesca-e-pagues. Então é muito importante a realização dessas classificações entre uma etapa e outra de cultivo. Para realizar essas classificações de peixes por tamanho, é necessário que tenhamos na piscicultura estruturas que facilitem o manejo desses peixes no tanque-rede. Por exemplo, uma plataforma de manejo, geralmente feita de madeira, um tablado avançado sobre o lago, sobre a represa, é essencial no manejo dessa piscicultura, né? No manejo desse estoque de peixes e muito útil durante as classificações. Em grandes reservatórios, muitas vezes há uma flutuação grande do nível da água. Então essas plataformas de manejo, como vocês podem ver nessas imagens, elas têm que ser móveis, ou seja, plataformas flutuantes, que podem ser posicionadas em qualquer lugar do reservatório, principalmente quando há uma redução do nível e essa plataforma tem que ser avançada para dentro da água. Então, a plataforma de manejo ela é uma estrutura muito importante na produção de peixes em tanques-redes. É na plataforma de manejos que nós trazemos o tanque-rede, é para a plataforma de manejo que trazemos os tanques-redes para realizar qualquer tipo de manejo, seja uma classificação, seja a despesca, seja uma transferência de um tanque-rede para outros, uma abertura, né, uma divisão de um lote de peixe de um tanque-rede para outro. Então, usando a estrutura da plataforma de manejo, nós podemos fazer a classificação dos peixes. Para a classificação dos peixes, nós podemos usar diferentes equipamentos. Um deles, como vocês veem nessas figuras, são os classificadores de barras. Geralmente são caixas plásticas ou de alumínio com um conjunto de barras que podem ser ajustáveis ou fixas e que possibilitam a passagem ou a retenção dos peixes ali colocados. Então ajustamos o espaçamento entre as barras de acordo com o tamanho do peixe que vai ser classificado. Esse é um classificador muito útil para a classificação de alevinos e juvenis, que ainda tem um rendimento alto, né? Um grande volume de peixes por quilo de peixe ali estocado. Então nós conseguimos fazer uma classificação muito rápida usando classificadores de barras desses em formato de caixas com alevinos e juvenis. Para peixes maiores, normalmente necessitamos de outro tipo de classificador, sejam classificadores que exijam, que possibilitem a passagem de peixes maiores. Já não é mais adequado usar caixas pequenas de classificação como esses classificadores de barras para peixes maiores. A possibilidade para a classificação de peixes maiores é o uso ou de grades de telas, feitas até com a própria tela usada para fazer os tanques-redes, porém com aberturas maiores, como vocês podem ver nessas imagens, né, com classificadores de tela um dentro do outro, com diferentes aberturas de malhas, separando diversos tamanhos de peixe. Ou então usar mesas de classificação que são muito usadas na maioria das pisciculturas em tanques-redes. As mesas de classificação elas impõem um maior estresse ao peixe pelo fato de que a classificação é mais lenta usando a mesa. E com isso o peixe fica muito mais tempo confinado no tanque-rede aguardando a classificação. Esse estresse de confinamento
geralmente é o que causa maior problema com mortalidade de peixe após a classificação. Durante esse estresse de confinamento, como nós podemos ver nessa imagem do tanque-rede suspenso aqui na plataforma de classificação, durante esse estresse de confinamento, o peixe perde sais do sangue para a água. Esse estresse aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol, que circula no sangue do peixe. O cortisol, num médio prazo, ele reduz a resistência imunológica do peixe, deixando o peixe muito mais suscetível a doenças após esse período de confinamento. Então, o confinamento prolongado, ou seja, a demora na classificação, se o equipamento de classificação não permite uma classificação rápida do peixe, esse confinamento prolongado que o peixe sofre durante a espera até ele entrar na mesa de classificação, esse confinamento causa uma perda excessiva de sais do sangue para a água, fazendo com que o peixe tenha desequilíbrio osmorregulatório e possa, com isso, ter uma maior mortalidade após a classificação. E também, com o aumento nos níveis desse hormônio cortisol no sangue do peixe confinado, há uma redução na resistência imunológica do peixe. E isso vai favorecer uma ocorrência, às vezes, de doenças, uma bacteriose, por exemplo, após o manuseio de classificação. Então é muito importante que os equipamentos usados para a classificação de peixe possibilitam um manejo rápido desse peixe, uma classificação rápida, para que ele não sofra com esse estresse. Uma possibilidade de classificação é usar tanques de classificação feitos de alvenaria ou até mesmo de fibra de vidro. Aqui tem algumas imagens de um tanque de classificação, onde nós colocamos o peixe, rapidamente tiramos todos os peixes do tanque-rede e passamos de uma extremidade à outra do tanque de classificação uma barra com grades. Isso faz com que os peixes menores que possam passar por essa barra sejam separados dos peixes de maior tamanho. Então, passamos geralmente uma grade grande separando os maiores peixes do lote. Depois passamos uma segunda grade, uma grade de tamanho médio, para separar os peixes de porte mediano. E ao final acaba sobrando no tanque de classificação os menores peixes de lotes. Dessa forma conseguimos dividir os peixes em diferentes lotes em função do seu tamanho, do seu peso médio. Esses tanques de classificação, mostrados aqui nessas imagens, eles são interessantes de usar para grande volume de produção, grande volume de peixe que precisa ser classificados e também para peixes de grande porte. Esses tanques podem ser salinizados. Normalmente usamos em torno de 3 a 5 quilos de sal por 1.000 litros de água. Isso previne a perda de sais do sangue do peixe para a água durante o período em que o peixe fica confinado nesse tanque de classificação. É importante também que esse tanque de classificação tenha uma aeração forte, para que seja mantido um bom nível de oxigênio na água durante o tempo em que o peixe está confinado nesse tanque de classificação. Quando nós não temos condição de montar um tanque grande de classificação, como visto aqui anteriormente, esses tanques compridos, geralmente com 1 metro de largura e 10, 12 metros de comprimento, nós podemos usar caixas d'água, por exemplo, de fibra ou de plástico, posicionadas na plataforma de manejo. Por exemplo, com 2 ou 3 caixas é possível fazer uma boa classificação de peixe. No interior dessas caixas nós colocamos um tanque-rede, um berçário, para facilitar a remoção do peixe dessas caixas. E ali, nessas caixas, fazemos uma salinização. Preparamos a água dessa caixa com mais ou menos 5 kg de sal por 1.000 litros. E provemos uma aeração para cada caixa, para manter o nível de oxigênio enquanto nós vamos colocando o peixe nessas caixas durante a classificação. Nesta imagem, nessa figura aqui, podemos ver mais ou menos o processo. Retiramos os peixes do tanque-rede com o auxílio de um pulsar e colocamos eles dentro do primeiro classificador, ou seja, um classificador de barras, na primeira caixa. E fazemos ali sair os menores peixes de lote, ou seja, esse classificador é ajustado com uma distância menor entre as barras, para que retiramos ali, nessa primeira classificação, os menores peixes do lote. Se os peixes de porte médio e grande ficam
retidos no classificador. Na segunda caixa, existe um outro classificador ajustado com uma distância maior entre as barras. O peixe retido no primeiro classificador, os médios e os grandes, são colocados no segundo classificador, na segunda caixa. Essa segunda caixa permite a passagem dos peixes de porte médio, restando no segundo classificador, na segunda caixa classificadora, os peixes de maior porte. E esses peixes são então transferidos para a terceira caixa de 1.000 litros ou de 2.000 litros de água que nós posicionamos ali na plataforma de manejo. Sempre com uma aeração e mantendo a água salinizada. Realizado todo o processo de classificação, dividido o peixe, por exemplo, em 3 lotes, como neste exemplo, nós podemos agora então estimar o número de peixes que foi separado, reunido em cada lote. Essa estimativa pode ser feita através de pesagem, né? Pesa-se um lote de peixe e determina o peso médio do peixe naquele grupo de tamanho, e depois pesamos todos os peixes da caixa. Com isso temos o peso total, que dividido pelo peso médio nos dá uma estimativa do número de peixes, né? Uma estimativa do número de peixes daquele lote de tamanho que está ali separado naquela caixa. Esses peixes são então transferidos para um tanque-rede para um posterior crescimento. Fazemos isso com os peixes de porte médio e com os peixes de tamanho grande. E vamos completando o número desejado de peixes em cada tanque-rede. Se por um acaso, ao final de uma classificação, algum tanque-rede não teve o seu número de peixes completo, ou seja, precisávamos estocar ali 3.000 peixes e só foi possível estocar 2.000, podemos manter o tanque-rede próximo ali da plataforma de classificação e no outro dia, ao classificar um outro tanque-rede, podemos inteirar o número que faltou naquele tanque-rede. Então essa é a forma que trabalhamos com a classificação e as transferências de peixe de um tanque-rede para outro durante as várias fases do ciclo de cultivo. Capítulo 12. Quais os motivos das mortalidades nos tanques-rede? Um dos problemas mais frequentes na criação de peixes em tanques-redes é a mortalidade que pode ocorrer dos peixes. Por que os peixes morrem durante a criação? Então, vários fatores podem estar ocasionando, contribuindo com essa mortalidade. Um deles pode ser o baixo oxigênio dissolvido, ou na represa, ou mesmo no interior de um tanque-rede. Isso geralmente ocorre com frequência em tanques-redes nas fases de alevinos, quando usamos malhas muito fechadas. Essas malhas, por exemplo, de 5 milímetros, elas podem se obstruir durante a criação, durante aquela etapa de cultivo, com as fezes dos peixes, com o crescimento de algas, com o desenvolvimento de bactérias na parede da malha, e pode haver um bloqueio da troca de água. E o produtor, se não tiver um equipamento para monitorar o oxigênio diariamente dentro de cada um desses tanques-redes berçários, ele muitas vezes não nota o problema da queda do oxigênio. E o peixe vai sendo exposto dia após dia a um nível mais baixo de oxigênio e com isso pode ter problemas de sobrevivência. Se não morrer pelo baixo oxigênio, o estresse causado pelo baixo nível de oxigênio na água vai favorecer a ocorrência de doenças, principalmente dentro desses berçários onde há um acúmulo grande de material orgânico, né, sobras de ração, fezes de peixes, crescimento de bactéria na parede interna dessas malhas. E esse material orgânico ali, em grande quantidade, favorece o desenvolvimento de parasitos, o desenvolvimento de bactérias, de fungos e organismos que são patogênicos ao peixe. O peixe, então, estressado pelo baixo oxigênio, na presença desses organismos patogênicos, ele pode começar a ter uma mortalidade crônica por doença, né? Alguma bacteriose, por exemplo, uma podridão de cauda, que é muito comum, causada por uma bactéria chamada Flexibacter colunare, ou Flavobacterium, mais recente, né? O nome Flavobacterium colunare. Chamamos essa doença de colunariose. É uma doença da podridão da cauda do peixe. Muito comum em alevinos, principalmente nas primeiras etapas ali de crescimento. E às vezes até quando se recebe o alevino, após o recebimento do alevino, nas primeiras semanas, devido ao estresse de transporte, é muito comum esse tipo
de doença, essa bacteriose, principalmente nos meses mais quentes do ano. Então, uma das causas, baixo oxigênio, é um fator que realmente pode levar à mortalidade dos peixes durante o cultivo. Um outro fator de mortalidade importante é o estresse devido ao manejos durante a classificação, durante as transferências de peixe, durante a despesca. Às vezes fazemos despescas parciais e deixamos uma parte do estoque de peixe por mais tempo ali no tanque-rede. Então, esse estresse de manuseio favorece aos desequilíbrios osmorregulatórios no peixe, ou seja, aquela perda de sais do sangue para a água, faz com que o peixe tenha dificuldade de se recuperar desse desequilíbrio osmorregulatório. E também abaixa a resistência, o estresse do manuseio abaixa a resistência do peixe e favorece aí a infecção por bactérias ou por fungos ou por agentes patogênicos que possam estar presentes ali no ambiente ou na água. Então, esses são dois fatores importantes. O terceiro fator, obviamente, é a própria presença de agentes patogênicos. Bactérias, fungos, infestações por parasitos que podem levar a uma mortalidade crônica, ou seja, todo dia morre um pouco de peixe no tanque-rede, ou às vezes até uma mortalidade mais acentuada, uma mortalidade aguda, ou seja, há uma mortalidade crescente, de repente um pico de mortalidade e depois essa mortalidade vai cessando aos poucos, sobrando somente os peixes mais resistentes no tanque-rede. Então, a presença de organismos patogênicos também favorece a ocorrência de doença. Esses organismos patogênicos, eles vêm da onde? Geralmente, eles estão presentes em qualquer tipo de corpo d'água. E alguns até vêm junto com o peixe. Por exemplo, existe uma bactéria patogênica para a tilápia, que é o Streptococcus, que geralmente os alevinos são portadores. E não tem como eliminar isso. É uma bactéria muito específica, bastante patogênica para a tilápia, muito comum nos cultivos, e geralmente o peixe é portador da bactéria. E o peixe vai manifestar o sinal da doença, geralmente sob uma condição de estresse. Se tudo estiver bem, qualidade de água boa, um manejo adequado, uma boa nutrição, dificilmente a doença se manifesta. Mas quando nós temos problemas de qualidade de água, um manejo grosseiro, uma nutrição incorreta, problemas, por exemplo, de excessiva temperatura durante alguns meses do ano, a estreptococose, ou seja, a infecção por estreptococcus, ela pode ocorrer de uma forma bastante severa nos cultivos de peixes, principalmente em tanques-redes, devido à condição de estresse maior causada pelo confinamento do peixe durante o cultivo. Quais são os sinais mais comuns que o produtor pode observar e que indicam que está ocorrendo algum tipo de doença no lote de peixes ali nos tanques-redes? Então, geralmente, o peixe doente, ele perde o apetite, ele para de se alimentar, às vezes fica com o corpo muito escuro, fica isolado nos cantos dos tanques-redes. Esse peixe pode apresentar lesões na pele, úlceras, no formato de úlceras, de feridas na pele, ou até manchas despigmentadas, pequenas áreas esbranquiçadas na pele do peixe que podem depois evoluir para uma lesão mais grave, até expondo a musculatura, ficando uma lesão ali avermelhada, bastante hemorrágica. Outro sintoma comum que nós vemos é a natação errática. Peixes podem apresentar uma natação em formato de rodopio, perdem o equilíbrio, não conseguem se manter numa posição adequada de natação na água. O olho também do peixe às vezes salta, o peixe pode apresentar o olho saltado, o olho pode ficar esbranquiçado, ou seja, um olho opaco. É o que nós chamamos de catarata no peixe. Catarata pode ter um fundo nutricional também, mas geralmente pode ser causada por uma infecção bacteriana. Os olhos também podem estar com aspecto hemorrágico. O peixe pode apresentar podridão de cauda, é um sinal que nós podemos ver dependendo do tipo de agente patogênico que está causando. Por exemplo, no caso da colunariose, essa podridão de cauda é bem típica e é um sinal clínico que nos facilita identificar o tipo de doença que está ocorrendo. O peixe pode apresentar tufos de algodão sobre a cabeça, ou perto da boca, ou sobre o corpo. Como vocês estão vendo nessas diversas imagens que nós vamos passando aqui, de peixes com sinais e sintomas de doenças. Quais são as práticas que nós podemos adotar, então,
para reduzir a ocorrência de doenças no plantel de peixes que estamos criando em tanque-rede. Então, um ponto importante já começa na aquisição dos alevinos. É fundamental que nós compremos alevinos de fontes idôneas, de fornecedores que possam entregar para nós não só uma boa genética, mas um alevino saudável, produzido num ambiente de boa qualidade, livre de parasitos. Geralmente, os alevinos adquiridos pelos produtores, eles não são totalmente tratados ou completamente livres de parasitas. Então é importante identificar os bons fornecedores de alevinos para que você comece com um pequeno alevino ali, ou de tilápia, de qualquer outra espécie, zerado em termos de parasitas. Ou seja, o alevino lá no produtor, quando ele foi preparado para o transporte, quando ele foi preparado para a venda, para chegar na sua propriedade, esse alevino deve ter sido tratado de uma forma correta, tratado preventivamente para eliminar possíveis parasitas que ele possa carregar consigo nas brancas ou na pele. Deve ser mantido num jejum prévio antes do transporte, ou seja, um jejum de pelo menos 24 horas. Esse jejum geralmente seria ideal que fosse dado numa água salinizada para que não haja a ocorrência de manchas no peixe, lesões na pele, que pode favorecer ali uma infecção secundária por uma bactéria depois do transporte. Então é muito importante esses cuidados com o alevino. Então,